Olá, pessoal. Sou José Valdinez Garcia Júnior, cirurgião dentista há mais de 30 anos, também advogado, atuante na área de lei de proteção de dados, anticorrupção, da mesma forma que também faço parte das comissões de Direito de Família e Sucessões e de Direito Penal na OAB do Tatuapé, em São Paulo. Hoje estou aqui em Bauru com a equipe da Brizotti Consultoria e Treinamentos para abordarmos de forma rápida, sutil, alguns tópicos importantes sobre essas duas leis que muito tem se falado no momento. Exatamente a Lei de Anticorrupção e a Lei Geral de Proteção de Dados, esta segunda que entrará em vigor em agosto de 2020. Bom, agora vamos falar um pouco de uma lei que muito tem se falado, muito tem se comentado em função da sua importância, da sua reunião de uma série de outras leis, por isso ela é denominada Lei Geral, que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Embora ela terá sua vigência a partir de agosto de 2020, mas já é de fundamental importância que comecemos a nos preocupar com o que ela traz de normatização, quais os seus reflexos, quais são os direitos, tanto do titular dos dados, como também das empresas, dos administradores, dos controladores, de toda uma equipe, né, que vai trabalhar diretamente. Ou melhor, podemos até mudar, dizer que já estamos trabalhando com essa lei, porque ela é fruto de um conjunto de outras leis, e essa união é que nos fez levar à elaboração de uma lei geral para que sirva de base para todas essas outras, porque essas outras leis que tratam de vários tópicos ou vários itens em relação à proteção de dados, elas não acabarão, elas continuarão vigentes. Então, da mesma forma como comentamos na Lei de Anticorrupção, na Lei Geral de Proteção de Dados, acontecerá a mesma coisa. Lógico, ela foi, né, já votada, aprovada, através da Lei 13.709 de 2018, mas em dezembro do ano passado, através da medida provisória 869, já aconteceram algumas alterações pequenas, mas também a normatização da agência reguladora que vai tratar, vai normatizar, que vai fiscalizar. E agora, em julho de 2019, outras alterações mais significativas. Por isso, a Lei 13.853, muitos estão chamando de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque ela, claro, foca muito nisso, a proteção de dados das pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, mas ela não substituiu, ela fez adequações, complementos, correções, e aí vem a denominação, em função disso, da Lei 13.709 de 2018, compilado ou compilada, porque ela já é fruto dessas modificações provocadas pela medida provisória e pela Lei 13.853. E como implantar? Né? O que é essa lei? Como funciona? Quais são as regras de implantação para uma empresa? Até para uma certificação, nós encontramos aí um respaldo também, uma diretriz, através da ISO 27000. Como eu falei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é fruto de uma normatização já no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos tanto a medida provisória que instituiu o ICP Brasil, incluiu na CLT o teletrabalho, nós temos a Lei do Marco Civil da Internet, e todas essas regulamentações
estavam um pouco esparsas, né? Estavam um pouco isoladas, cada uma tratando de um ponto específico, e a Lei Geral de Proteção de Dados veio reunir a base de todas elas, e depois, da mesma forma, dentro de cada situação específica, né, entraremos aí, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, respaldado por essas outras leis, né, é onde iremos trabalhar a partir de agosto de 2020. Mas, de qualquer maneira, muitas leis, muitas situações em relação à proteção de dados, ao tratamento de dados, né, já estamos em vigência. Né, e essas leis, podemos aqui colocar apenas alguns exemplos, e, mais uma vez, a lei brasileira vem decorrente de alguma outra lei no mundo. No caso, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a GDPR, do Reino Unido. Acordos, da mesma forma que na anticorrupção, também acordos e tratados internacionais, artigos da Constituição Federal que dão sustentabilidade e legitimidade, legalidade para a Lei de Proteção de Dados, e inclusive a própria Lei de Proteção de Dados, levando a algumas modificações e alterações, especialmente no artigo 5º da Constituição Federal, onde trata, né, dos direitos fundamentais. E uma série de outros, né, está relacionada ao Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, especialmente Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, temos muitas relações e precisaremos, nesse ano, né, que estamos aí anterior à vigência da lei, nos prepararmos. Precisamos ter conhecimento, não única e exclusivamente da Lei de Proteção de Dados, mas qual a relação que ela tem com essas outras leis. O que implica uma falha na Lei Geral de Proteção de Dados, aonde que existirão responsabilidades civil, penal, Estatuto do Adolescente, Estatuto do Idoso e dentre outras. E o assunto não é novo, embora as leis, né, mais atuais, mais contemporâneas, mas desde 1890, de Samuel Warren, que escreveu o primeiro artigo e uma frase muito própria de proteção de dados. A exposição da vida privada sem o consentimento foi a motivação do primeiro artigo jurídico defendendo o direito à privacidade. Então vejam que esse assunto da privacidade da pessoa natural não é algo novo, não é? Ele já tem toda uma história. Em se falando em sociedade, quais são os reflexos, né, da utilização de tantos dados pessoais, especialmente no fornecimento dos nossos dados pessoais para todas as empresas? Qual é esse reflexo? Onde passamos a ficar vulneráveis? Precisamos saber quais as implicações, como essas empresas utilizam esses dados? Sem dúvida alguma. Tanto que falar sobre privacidade, o uso seguro da tecnologia deve ser pautada de conversa com as crianças. Fundamentalmente por quê? Perdeu-se a noção. As pessoas não estão se preocupando para quem estão enviando seus dados, para quem estão disponibilizando seus dados. As crianças, sem a orientação e o acompanhamento dos pais, estão fazendo seus cadastros, seja em Facebook, jogos. E como é que essas empresas estão usando esses dados? Como que eles estão fazendo o tratamento desses dados, a manipulação desses dados? Será que de maneira saudável para as pessoas? Né? Alguns exemplos do que temos, né, no meio da internet, usamos muitos deles. Um deles, muito conhecido, vou mostrar alguns exemplos do que acontece, embora
façamos alguns comentários à exposição, é inevitável, não podemos proibir e nem é essa a intenção. A intenção é esclarecer a população para que use de maneira adequada, diminuindo a possibilidade de riscos. E um desses aplicativos é o Snapchat. O Telegram, claro, recentemente tivemos notícia de vazamento de dados, manipulação de dados, ainda está, né, em apuração todas essas circunstâncias, então não vamos aqui entrar no mérito se correto, se errado, quem fez, quem não fez, se até a exposição dos dados, a captura dos dados foi ato criminoso ou não, não nos compete aqui entrar nesse detalhe. Para isso existem, né, os órgãos competentes que ainda estão apurando. E aqui um recado, né, da própria polícia, Secretaria de Segurança Pública, né, a segurança, você não deve publicar fotos de seus filhos e netos com uniforme de colégio, com a casa no fundo, a placa dos carros, com pouca roupa, nem na hora do banho, eu diria, muito menos na hora do banho. Prevenção é tarefa de todos. No início da nossa conversa em relação a esse tema, eu falei do como as pessoas estão usando, né, essas ferramentas fantásticas, não tem como voltarmos atrás, o que se faz é mudar, né, de ferramenta, com o passar do tempo, nós vamos mudando a utilização dessas ferramentas, mas não dá para se viver hoje mais sem a internet, porque é uma realidade do mundo, não depende individualmente de nós. Precisamos ter uma prevenção, uma responsabilidade bastante grande em relação a isso. Em relação tanto ao Snapchat, como outro app, onde se muda, né? Como você ficaria quando criança, como você ficaria como adulto. Para a utilização, precisa ser colocados dados, referências. Alguém se preocupa como esses dados são utilizados pela empresa? Alguém questiona? Ou simplesmente clica lá, concorda em tudo, porque a única coisa que ela quer é manipular a sua imagem para ver como que ela ficaria mais nova ou mais velha? Quais os riscos, né, que essa pessoa corre por não se preocupar? Como eu disse, inevitável, né, por mais que conversemos com as pessoas, proibir jamais e nem aqui colocar o julgamento do que é certo e o que é errado. Mas uma foto da minha afilhada, da minha nora, não tem como proibir. Está aí. O que precisamos fazer, principalmente nós, profissionais do direito, do TI, de outras áreas afins, precisamos orientar, né? A orientação, a educação é base para tudo. Né? Com certeza, inclusive uma foto de família, minha esposa, que postou também em homenagem a seu pai, que faleceu agora no dia 22 de agosto. Como dizer para ela, não faça essa homenagem? Né? É muito delicado. Como eu disse, precisamos tomar cuidados. A nossa função principal é orientar, da mesma forma que orientar as empresas, a como se estruturar para que não incorram em problemas. E dentro da sociedade, a nossa relação pessoal, a nossa intimidade, essa frase cai muito bem, né? O direito à privacidade acaba quando os fatos são publicados pelo próprio indivíduo ou com o consentimento dele. Se a própria pessoa se expõe, disponibilizando fotos, vídeos, ela própria abriu mão do direito da privacidade. Então não tem como cobrar. Lógico, manipulações indevidas, pejorativas, existem outras consequências. Mas querer que outras pessoas não divulguem, não compartilhem, isso não tem sentido, porque a própria pessoa já disponibilizou, né, os seus dados e a sua imagem. Algumas posturas precisam mudar. Isso aqui é um exemplo de uma escola fazendo a divulgação
de um passeio escolar com as crianças e mandou para os pais esse comunicado, que primeiro, que para a criança poder participar desse passeio junto com seus colegas, precisa ser autorizada o uso da imagem, do som, da voz. Embora, né, como diz aí, exclusivamente para a divulgação dos produtos e serviços da escola, que já está errado, porque condiciona, ou seja, se os pais não autorizarem que a escola e a empresa de turismo utilizem a imagem e som das crianças, ela não pode ir, está ferindo um direito da criança. Pior do que isso, esses dados podem ser feitos a qualquer tempo e sem qualquer outra prévia autorização. A utilização se perpetua, não só durante uma semana, um mês, depois do evento. Daqui 1 ano, 10 anos, continua usando, isso é certo. Hoje em dia já temos restrições para isso, e a Lei Geral de Proteção de Dados traz essa restrição de forma muito, muito clara. Aliás, que uma ressalva em relação pelo menos um de vários pontos bons dessa lei, é que ela realmente é muito clara. Salvo 1 ou 2 artigos que precisamos ler com um pouquinho mais de atenção para entender. Num geral, nos seus 65, 66 artigos, ela é muito clara. Qualquer pessoa que leia tem plena capacidade de entender o que está escrito. E como eu disse, né, já fere, embora a Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 14, traga, né, que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse. Lembramos que essa lei só terá vigor a partir de agosto do ano que vem. Mas o próprio artigo traz referência, né, nos termos desse artigo, legislação pertinente, que na verdade é o Estatuto da Criança e do Adolescente nos artigos 3º caput, 4º caput, 5º e 70, fala exatamente desse tipo de proibição e condicionamento. Porque a criança tem o direito ao convívio social, especialmente com os seus colegas de escola. A partir do momento que a escola e a empresa de turismo colocam essa condição, já está ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo que ainda não possamos fazer a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E fere aqui, também no artigo 1º da lei, né, onde fala sobre o tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, aqueles anotados, a escola não colocou um papel, né, a empresa de turismo, apenas, né, uma redação, não tinha nada digital ali, material físico. É exatamente isso que a lei também coloca. Né? Então, todo o tratamento de dados por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público e privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, da privacidade, se eles colocam naquela condição a exposição e o tratamento de dados por tempo indeterminado, estão ferindo a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, especialmente crianças e adolescentes. E aqui voltamos, né, a algumas situações delicadas, ferramentas que, se bem usadas com responsabilidade, são excelentes. Em relação ao Telegram e Intercept, é um exemplo de momento, mas não vamos aqui entrar no mérito das situações, até porque as apurações, as investigações e as conclusões ainda estão sendo levantadas, não nos compete tecer comentários em relação a isso. Apenas observar, mesmo um Telegram, ele é vulnerável. Uma grande empresa, utilizada por pessoas de alta capacidade intelectual, acostumadas a utilizar, né, ferramentas da internet, de alguma maneira tiveram seus dados violados. Então,
precisamos, nós, pessoas comuns, também nos preocuparmos com isso. Tinder, uma ferramenta utilizada por um grupo restrito de pessoas, infelizmente, a má utilização tem trazido sérios problemas pessoais, familiares. Então, para quem usa, tenha um pouco de consciência, pense nas consequências dos seus atos, porque eles podem ser bastante desagradáveis. O WhatsApp também, né, uma ferramenta muito usada, também algumas complicações, mas também de fácil perdimento das informações, sequestro de informações. Esse meio de ano, entre maio e julho, muitas pessoas tiveram o seu WhatsApp sequestrado e os criminosos utilizando esses seus dados, a sua agenda de contatos para pedir dinheiro. O WhatsApp, você pode, na parte de configurações, registrar 2 códigos de segurança. Por que não se faz? Né? É um trabalho rápido, simples, que vai trazer bastante garantia e evitar muitos problemas e aborrecimentos. Só por essa pequena abordagem já podemos chegar à conclusão que o campo é vasto, aberto para muitos profissionais, sejam advogados, contadores, administradores, profissionais de TI, entre outros, trabalhando de forma autônoma, como empresa, ou trabalhando como empregado nas empresas, que todas as empresas precisarão de profissionais que conhecem e dominam essa lei. Então, o campo é muito grande, certamente um dos mais favoráveis para os próximos anos. Bom, entrando agora na parte mais específica para a empresa, que é de interesse de grande parte, como cuidar, né, da responsabilidade das informações que captamos, das informações que disponibilizamos, né? Então, o que a lei de proteção de dados define como tratamento de dados? A simples coleta, a classificação desses dados, como eles serão utilizados, a forma de acesso, quem terá acessos a esses dados coletados, a sua reprodução, divulgação, onde serão armazenados, quais os sistemas de segurança, né? Existirão sistemas de anonimização ou pseudonimização para que dificulte a identificação do titular dos dados e até a sua eliminação. Então, esse é o básico do que traz a lei para que tenhamos assim uma pequena já ideia do que é definição sobre tratamento de dados na internet. Quando deve ser começado esse mapeamento? Quando deve ser começado toda essa estruturação de registro? Para os dados novos, desde o início, desde o primeiro contato. Para aquele banco de dados que já temos na nossa empresa, isso precisa começar a ser migrado para um sistema adequado, para que, dentro de algum tempo, todo o sistema de banco de dados da empresa esteja, né, de acordo com as normas da lei. E por isso, 3 perguntinhas básicas. Para qualquer negócio, para qualquer reunião, intervenção, quais dados, né, realmente são necessários a serem coletados? Quais dados são importantes, relevantes, fundamentais? E quais desses dados já coletados no nosso banco de dados antigo que podem ser eliminados? A lei também aplica-se a empresa multinacional que armazena dados fora do Brasil. Mais uma vez, né, vemos que a lei é extraterritorial, ela não está apenas dentro do Brasil. Então, esse cuidado, precisamos pensar com quais empresas estamos trabalhando no nosso dia a dia, com todas essas ferramentas. Essas empresas são só nacionais, guardam os dados aqui, ou são gigantes no meio da informática,
né, que distribuem esses dados. Ou para quem passamos, pode ser até por uma empresa pequena ou média, não precisa ser uma empresa grande, mas ela tem um arquivo, um local de armazenamento desses dados numa empresa multinacional. Precisamos saber disso. E a lei trata dessa relação também. Para entendermos um pouco as definições, né, do que é dado pessoal. No artigo 5º, ele vem explicando que é toda a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Alguns dados que podem facilmente levar à identificação de uma pessoa. Um dado pessoal sensível, extrema importância quando a empresa vai fazer a captação, a coleta desses dados, que é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa. Qual a importância, né, para a empresa que está coletando dados saber a convicção religiosa daquela pessoa? Qual a importância de saber a opinião política? A referência, né, à saúde e à vida sexual, se ela é vinculada a um sindicato, são dados sensíveis, porque podem ser usados contra o titular dos dados. Por isso, eles são dados sensíveis. Daqui um comparativo, né, de alguns desses itens, o que são simplesmente dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis, que devemos ter um grande cuidado quando solicitamos qualquer um desses dados. Né? Quem é o titular desses dados coletados? Inclusive dos dados sensíveis. É toda pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, com um objetivo de tratamento. Essa manipulação, utilização desses dados. Como serão utilizados esses dados? Uma outra definição é quem é o controlador, né? Que é a pessoa tanto natural ou jurídica. Pode ser simplesmente uma pessoa física. Não precisa, não é só para a pessoa jurídica, não é só para empresas. Qualquer pessoa que faça coleta de dados através de um meio digital ou através de um meio físico, a anotação no papel desses dados, ela está fazendo coleta de dados. E essa pessoa pode ser tanto de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. A pessoa que capta esses dados, que armazena esses dados, ela é responsável pela forma de utilização. O operador, também podendo ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados pessoais, né, em nome do controlador. Uma empresa de internet, uma empresa de banco de dados, ou que faça rastreamento, publicações, estatística, é exatamente o operador, é aquele que vai estar trabalhando com esses dados. Lógico que existem muitos exemplos, né, de que poderiam ser qualificados como operador, mas sempre amando, sempre ao controle desse controlador, daquele que captou os dados. E precisa ter um contrato, né, de responsabilidade mútua entre os dois. Tanto um como o outro têm responsabilidades muito grandes. E o encarregado é aquela pessoa indicada pelo controlador que vai operar essas informações num canal de comunicação, tanto para alguma mudança no contrato, para os titulares dos dados, como se tiver algum incidente, né, um vazamento de informações, e essas informações, essas comunicações, além de necessariamente serem feitas aos titulares dos dados, também deverá ser feita à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui trazemos, né, algumas outras definições desse mesmo artigo, mas que comentaremos mais para frente, porque algumas coisas dentro da lei, mudando o artigo, em função da sua necessidade, elas se repetem. No artigo 7º, temos aqui um dado importante, uma informação que nos traz, né, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado, já no item 1, fundamental, mediante fornecimento
de consentimento do titular. Se o titular, se o dono dos dados não autorizar, esses dados não podem ser manipulados. E, lógico, independe da vontade e do consentimento. Quando a manipulação, o tratamento desses dados for para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória do controlador. Pela administração pública, na execução de políticas públicas e para a realização de estudos, né, de órgãos de pesquisa, sempre garantindo a anonimização dos dados pessoais, ou seja, alguma forma de tratamento para que esses dados essenciais sejam armazenados de forma segura para que as pessoas não sejam identificadas. O exercício regular de direito, né, no caso de processos, tanto administrativo como arbitral e judicial, e também visando a proteção do próprio titular dos dados, né, a proteção da vida e a incolumidade física, tanto dele titular como de terceiro, para a tutela de saúde, e aí entramos também, já a lei traz algumas referências a empresas de saúde, em todos os níveis, que está sendo um caso à parte de estudos, debates, discussões e apresentações. Aqui também um pouco do que se trata disso, né, as liberdades fundamentais que exijam a proteção de dados pessoais, a proteção do crédito, ou seja, não é só da pessoa natural, as empresas precisam também de garantia. Ela pode usar? Pode. As empresas, existem o risco do negócio, mas não é por causa disso que elas só têm que ter prejuízo, elas não precisam se expor a grandes riscos. Então, esse tratamento de dados pode ser utilizado para a garantia da empresa, para que ela não corra riscos financeiros. E outros itens que nós vamos comentar um pouco mais para frente. E fundamental que falemos um pouco das exceções. Quando que não se precisa do consentimento para a manipulação ou tratamento dos dados. Né? Quando for realizado por pessoa natural, para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizados para fins exclusivamente jornalístico e artístico, acadêmico, aplicando as hipóteses dos artigos 7 e 11, e, claro, né, na utilização para fins exclusivos da própria segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado, atividades de investigação e repressão a infrações penais. Conseguem imaginar alguma relação com a lei anticorrupção? As leis se casam, as leis também se comunicam, né? Por isso, hoje, abordamos um pouco de cada uma dessas leis, porque elas se entrelaçam, elas têm ligação direta. Algumas coisas também no artigo 8º, né, sobre o consentimento, ele deverá sempre ser fornecido por escrito ou algum outro meio que demonstre, né, a vontade do titular. Deverá ser, quando escrito, de forma clara, em cláusula destacada, num contrato, ou em letra maior do que o normal, ou em negrito, ou sublinhada, mas tem que estar evidenciada essa condição. Importante para as empresas que não estiverem de acordo, ou que porventura acontecer alguma falha, algum incidente, algum problema em relação à guarda dos dados do titular, é exatamente o ônus da prova quando de uma lesão. Quando o titular dos dados recebe ou sofre algum tipo de prejuízo ou dano, de quem é a obrigação de provar? É sempre daquele que realizou o tratamento dos dados. E também o próprio controlador, né? A responsabilidade dos dois é junta, é solidária. E claro, se dentro do contrato existe vício, existe condição errada, induzimento errado à vontade, existe a relação próxima e direta
aos artigos do Código Civil, que inclusive estão relacionadas às situações no artigo 171, no inciso 2. Claramente, né, será anulável o negócio jurídico ou o contrato por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude a credores. Código do Consumidor, relação civil, como falamos, a lei aborda todas essas situações. E quando o titular dos dados não quer mais utilizar? Vamos dar um exemplo. Se algum de nós não querer mais usar o Facebook, ele pode simplesmente pedir para que seus dados sejam apagados? Pode. Poderá ainda mais a partir da lei aqui no Brasil. Lembremos que o Facebook não é apenas uma empresa de atuação no Brasil. Então, ele é regido também por outras leis extraterritoriais. E a partir dessa vontade de revogação, esse procedimento tem que ser gratuito e facilitado, ou seja, o titular dos dados não pode ter prejuízo. Algumas relações ainda de importância em relação aos dados pessoais sensíveis, nós temos aqui, só poderá ocorrer quando o titular ou responsável legal consentir. Caso isso não aconteça, os dados das crianças não poderão ser manipulados. Lógico, para a comunicação, né, com os responsáveis, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviço à saúde, uma assistência farmacêutica, desde que sempre em benefício dos interesses do titular dos dados e não das empresas, né? Então, o interesse maior da criança e do adolescente volta a prevalecer. Quando da portabilidade dos dados solicitada pelo titular, aí sim poderá ser transmitido de uma empresa para outra, até porque foi o próprio titular que solicitou nessa transferência. Transações financeiras e administrativas, né, ou prestações de serviço. E, claro, existem vedações, como eu falei, a área da saúde está sendo um campo à parte, bastante debatido, e nós temos aqui nesse parágrafo 5º algumas restrições também às operadoras de planos privados de saúde. O término, né, tudo que começa, um dia precisa terminar. E o tratamento desses dados pessoais, existem algumas situações em que ele fatalmente ocorrerá. Na verificação de que a finalidade para que foi coletado se encerrou, né, aquele objetivo da coleta acabou, esses dados precisam ser eliminados. O fim do período de tratamento, pelo qual, né, será realizado esse tratamento, essa manipulação, essa troca de informações, fim desse prazo, né, tem que ser eliminado. Pela própria comunicação do titular, como já comentamos, e em função também de algum problema, incidente ou descumprimento de normas por própria determinação da autoridade nacional. Nesse sentido, né, como estão as nossas empresas? Estão seguras? Estão preparadas para toda essa mudança? Ou será que já precisamos começar a pensar no que será, no que implicará na vida das nossas empresas, a Lei Geral de Proteção de Dados, sem esquecer que já temos uma série de outras leis, tratando de assuntos, né, pertinentes. Tudo, né, dentro dessas ferramentas que usamos no nosso dia a dia. É onde vem essa pergunta novamente, né? Por que falar agora? Por que se preocupar agora? Praticamente um ano antes da lei entrar em vigor. Quais são as medidas necessárias a serem tomadas? E aqui um detalhe importante, as empresas e as organizações terão grande responsabilidade em relação à proteção dos dados pessoais, inclusive e principalmente de seus funcionários, fornecedores e clientes. Fornecedores, clientes e terceiros já havíamos falado, né? Mas a lei traz aqui também em relação aos funcionários.
Esse cuidado todo é exatamente para que as empresas não sofram prejuízos. Um pequeno roteiro, da mesma forma que na lei anticorrupção, um pequeno script, né, dos tópicos importantes da implantação das empresas. Não é uma sequência objetiva, de acordo com cada situação, momento, necessidade, capacidade e interesse, né, da alta administração. Esses itens mudam de posição. A única coisa que não pode mudar, controle da alta governança, ou controle da alta administração. Esse é sempre o topo. Esse não pode ir para segundo, terceiro, quarto item. Parte sempre dele, principalmente porque é a intenção, é a demonstração de vontade e o exemplo através da conduta e comportamento. E os outros itens, né, vêm na sequência. Segundo item, fundamental, porque é a alta governança, a alta administração, que estabelece qual é o código de conduta e de ética. Então, são 2 tópicos que não podem ser mudados. Essa sequência tem que preservar. Todos os outros dentro das situações de individualização de cada empresa. Exemplos, né? Somos vulneráveis, pequenos. Facebook, agora, em 15 de julho, né, saiu a informação e a divulgação de que foi multado em 15 bilhões de dólares em função do vazamento de dados. Tivemos aqui no Brasil o Banco Inter, também com consequências, com certeza, para os correntistas, né? A própria matéria diz que aconteceu esse problema, esse vazamento de dados, desde setembro de 2017, e que levou mais de 12 meses para esse problema ser corrigido. Então, quanto tempo essas informações, ou quantos dados, né, de clientes foram vazados? O próprio artigo traz 1.450.000 correntistas do Banco Inter, entre pessoas físicas e jurídicas. Então, o problema é muito sério. Mas, de qualquer maneira, a lei não vem só para punir, ela também tem o lado social, de desenvolvimento, de incentivo para as empresas e até propiciar novos negócios e com mais segurança. Indiscutivelmente, está taxativo, já no artigo 1º e no parágrafo único deste, as empresas, né, tanto de responsabilidade da União, Estado, município e também territórios, caso venham a ser criados, estão enquadrados nessa lei também. Por isso, essa lei se aplica a todas as empresas públicas, organizações privadas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? E por isso, né, dentro de órgãos públicos e empresas públicas, nós temos os órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades mistas. Em síntese, envolve a todos, atinge a todos. Todos precisarão implantar essas normas nas suas empresas, nas suas organizações. Isso é inevitável, né? Falamos um pouco de tratar do controlador, né, de quem é o responsável, o operador, o encarregado, e aqui só para dizer que existe a especificação, quem é, o detalhamento dentro da lei, especificamente dizendo qual é a função, qual é a responsabilidade e o que deve fazer, de maneira muito clara. E no artigo 42, caput, ele traz o controlador e operador, em razão do seu exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, se causar dano a outrem, dentro dessas circunstâncias, seja patrimonial, moral, individual, coletivo, é obrigado a reparar. É obrigado. A lei não diz que talvez, se causar dano, será obrigado. Dentro das hipóteses de violação, né, se enquadra essa relação, também relação de consumo, sujeitas às regras de responsabilidade.
Além dela, outras, né? Não só o Código de Defesa do Consumidor, mas também Código Civil, Código Eleitoral, Código Penal, especialmente nesses 3 artigos. Lembremos que nas últimas eleições, muitas pessoas já se excederam nas manifestações em relação a pessoas, partidos políticos, né? Ideologias. Não podemos esquecer que a Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor em agosto e logo depois teremos as eleições em menor proporção do que as últimas, do ano passado, porque as eleições do ano que vem serão para prefeitos e vereadores. Mas a conduta, se não for semelhante, a tendência é sempre que piore. E a lei está aí mostrando a relação e estará já vigente durante as eleições. Então, esse artigo do Código Eleitoral é muito importante, porque ele remete diretamente a esses 3 artigos do Código Penal. O encarregado, dentro das suas responsabilidades, já comentamos lá atrás, os principais objetivos da lei: proteção à privacidade, e aqui, aonde vem essa privacidade, já existe uma PEC, né? Projeto de emenda à Constituição, ou seja, alteração à Constituição, exatamente no artigo 5º, inciso 12, que vai falar no final dele o seguinte: a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Inclusive nos meios digitais. A transparência, né, na relação das empresas, das pessoas. A proposta dessa lei é propiciar o desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação. Segurança jurídica. Teremos uma lei geral respaldando todas as anteriores, de forma única e harmônica. E, como eu falei, de muito fácil entendimento. Essa é a ideia pelo qual se buscou a padronização das normas, através da Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente, com isso, facilitará a concorrência das empresas, né, que tiverem a boa intenção, a boa conduta. Em relação aos seus princípios, apenas para citar aqui, são todos eles, mas sem entrar em detalhes, mas observar que a boa-fé não está como princípio. A boa-fé, dentro da lei, está no próprio enunciado do artigo que trata dos princípios. Ou seja, a boa-fé está em primeiro lugar. Ela vem antes de todos esses princípios. Todos esses princípios deverão estar pautados dentro da boa-fé da empresa. E a parte importante, dentro das sanções, aqui no artigo 52, vem bem clara, né, a lei traz de forma bem explícita o que pode acontecer e o quanto pode acontecer, o quanto pode pesar para as empresas. Partir apenas de uma advertência com indicação para prazos de adoções e medidas corretivas, se a falha for pequena, sem grandes repercussões. Lógico, a Agência Nacional de Proteção de Dados irá propiciar uma condição e um tempo para que a empresa se adeque. Numa proporção maior, uma multa simples de até 2% do faturamento, né, da gestão anterior, seja de apenas uma empresa, de um grupo ou de um conglomerado. Excluídos os tributos, todos os outros compromissos, salários, prolabores, aluguel, nada disso é excluído, só os tributos. Do que sobra, né, esse valor de até 2% ou até 50 milhões de reais. Detalhe no final desse inciso, por infração. Ou seja, se a empresa cometer 2, 3, 4, isso vai se somando. E quando for chegar na hora de fazer a dosimetria, né, o cálculo, a elaboração, para se chegar no valor final,
A primeira infração vai ter um valor, mas a segunda já vai ser reincidente, a terceira, 2 reincidências, todas as condições vão piorando, né? Pode ser feito também a aplicação de uma multa diária, respeitando aqueles limites do inciso 2, publicização da infração, publicamente, para que todos saibam que a empresa cometeu a infração, que ela não respeitou a lei, bloqueio dos dados pessoais, a que se refere à infração até a sua regularização ou normalização, e a eliminação dos dados pessoais a que se refere à infração. Para que tudo isso, né, harmonize, para que as empresas não corram riscos de serem penalizadas, tanto na parte administrativa, civil, consequentemente na penal. Lógico, a segurança, as boas práticas de proteção de dados, a boa conduta, desde a alta governança, né, e é isso que é também debatido, detalhado e muito bem explicado na lei. Então, hoje vamos ficar por aqui. Há muito a se falar das 2 leis, o assunto é bastante longo, tanto para a anticorrupção como para a proteção de dados. Hoje a ideia foi trazer alguma noção, algum conhecimento sobre a importância, a responsabilidade e um pouco do que vem acontecendo aí pelo mundo.